Livro do profeta Oséias, capítulo 6. Oséias, que é o primeiro aí entre os profetas menores. A gente vai ler a partir do versículo 1 até o versículo 6. Oséias, capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Eu vou começar lendo o versículo 1. Peço que os irmãos prossigam lendo os versículos pares, tá? Diz assim a palavra de Deus: Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Amém. No começo da liturgia, o presbítero Mateus, ele leu lá Mateus capítulo 9, na passagem em que Jesus chama Levi, ou Mateus, né, que são os discípulos, ali. E uma vez chamado Mateus, Levi, ou Mateus, faz uma festa, um banquete na sua casa, chama todos os seus amigos. Ele que era um publicano, como foi dito, alguém que, sendo do povo judeu, cobrava impostos do próprio povo. Então era de uma extrema má reputação diante dos seus. Ele faz aquele banquete, chama ali, e o texto diz que ali havia publicanos e pecadores. E diante daquilo, os escribas dos fariseus perguntam: por que, mestre de vocês, come com publicanos, com pecadores? Meio que trazendo uma crítica ali, junto dessa pergunta. E Jesus responde aquilo, né? Os sãos não precisam de médico. Eu vim para esses mesmo. E aí ele faz essa recomendação ali, né? Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Esse texto, misericórdia quero e não holocaustos, é esse que a gente leu, Oséias capítulo 6. Jesus estava citando esse texto. Então, a minha proposta hoje, para a gente refletir um pouquinho, é refletir justamente sobre esse texto. Né? Jesus disse para a gente aprender sobre isso, disse para aqueles fariseus, e acredito que a gente também precisa aprender. E é impossível esgotar hoje aqui, é algo que a gente aprende a vida toda, mas eu acho que vale muito a pena se a gente puder se deter nesse texto por um tempo e deixar o Senhor falar o nosso coração. Então vamos lá, Oséias, um dos profetas menores, igual diz ali no capítulo 1, ele recebe uma palavra do Senhor e ele prega profetiza especialmente ali para o povo de Israel. Israel que agora estava dividido entre duas regiões. Tinha o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, em diversos momentos, a gente vê aqui no texto, que é chamado de Efraim. Tá? Uma das formas que se usa aí para chamar o povo do norte é Efraim. E, por outro lado, o povo do sul, o povo de Judá. Efraim porque era a tribo maior ali, mais representativa.
e Judá, por sua vez, o sul. Oséias é o profeta que foi chamado por Deus para não somente profetizar, trazer uma mensagem, mas encarnar uma mensagem muito dura. Isso. Não sei se os irmãos lembram, mas aqui no versículo 2 do capítulo 1 diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Então Deus ordena que ele se case com uma prostituta, com alguém que, pelo menos com alguém que iria com certeza o trair. E ele disse que era para ele fazer isso porque a terra, no caso de Israel, se prostituiu e desviou do Senhor. Então, mais do que trazer uma mensagem, ele teve que encarnar aquilo na vida dele. E de forma que o relacionamento deles ali serviu como uma espécie de comparação, uma parábola, uma metáfora do que estava acontecendo no povo de Deus. E é isso que acontece. Ele vai, toma Gomer, e ela concebe, dá alguns filhos. E todos eles também recebem nomes que tinham todo um significado por trás, para dizer que o povo estava longe de Deus e Deus trazia um juízo àquele povo. Aquela mulher abandona ele. No capítulo 3, Deus fala de novo, vai lá de novo e ama ela, porque assim também é. O Senhor ainda ama os filhos de Israel, embora eles se voltem para outros deuses. Então veja que o amor de Deus é algo que está bem enfatizado nesse livro, nessa profecia. Apesar de ter muito juízo sendo pronunciado, que a gente vê até no fim do livro, é o amor de Deus prevalecendo com esse povo. No capítulo 5, existe uma palavra de repreensão, especialmente contra os sacerdotes também, não estavam cumprindo seu papel. Resumindo aí, havia muita violência naquele povo, havia prostituição e havia muita idolatria e imoralidade. O povo de Deus tinha deixado ao Senhor para adorar Baal. E diante dos castigos que vinham até este povo, eles tentavam de todo jeito dar um jeitinho. Então, uma das coisas que eles fazem, que a gente deve comentar um pouco mais, é algumas alianças políticas com terras ali próximas. O versículo 13 do capítulo 5, já chegando quase no nosso texto, diz que quando Efraim, ou seja, o povo do norte, viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal. E o disse: mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga, porque para Efraim serei como um leão e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatá-los-ei, não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo. E aí entra o texto que a gente leu. Isso aí, quem quiser ver, depois está lá no livro de 2 Reis, capítulo 17. Quando o rei Oséias assume o governo, no caso não é o profeta mais, meio confuso, né? Mas é o rei Oséias, e aí ele recebe ameaças ali da Síria e tenta pagar impostos, vê um jeito de ter uma aliança para escapar do juízo, mas no fim o que acontece é que o povo é levado cativo pela Síria do mesmo jeito. O que acontece diante dessa situação? O povo diz: vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos pedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa.
e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Aquele povo, ele, de alguma forma, se volta para Deus. Mas, apesar dessas palavras serem muito bonitas, a gente vê que não tem nada de errado nelas. Deus, logo em seguida, no versículo 4, como um pai amoroso que olha para o filho e fala: O que eu faço com você? Não dá. Ele fala assim: Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Igual quando eu não tenho filho, né? Mas a maioria aqui tem, graças a Deus. E imagino a Rose vendo a Manu correndo e caindo. Aí ela falando: De novo, o que eu faço com você, menina? Pra você parar de fazer isso. Deus ali está de todo jeito tentando tratar o povo com amor. Ele fala: O que eu faço? Porque você, mesmo dizendo isso aí, o seu amor é como a nuvem da manhã, como orvalho. Ou seja, é fogo de palha. Esse amor, esse arrependimento, não é sincero. Por isso que eu abati vocês por meio dos profetas. Por isso. Então lembre-se, né? Quantas vezes o povo de Deus recebeu ali uma palavra de um profeta e sofreu castigo, aí se voltava para Deus e depois desandava de novo. Não é arrependimento quando a gente só se preocupa com o desconforto que o castigo traz. Não é arrependimento quando a nossa preocupação não é reconhecer culpa e buscar a face de Deus, mas é simplesmente buscar aquele que a gente sabe de alguma forma que pode nos ajudar, mas com quem a gente não quer viver. Eles fazem essa comparação aqui da alva, da chuva serôdia, que significa são ciclos aí da natureza. Então a chuva, assim como a chuva vem, a chuva de fora de época vem, é certo, Deus vai vir. Aplicando aí já um pouco. Sabe aquela pessoa, que talvez seja você ou talvez seja eu, essa pessoa, mas sabe a pessoa que, apesar de não se importar em viver uma vida ali diante de Deus, tem aquela confiança vaga assim de dizer: Deus é bom, Deus tem misericórdia, Deus está comigo. Tem um tropeçozinho aqui, mas Deus é bom. É certeza, eu vou chegar lá, é fácil. Lidar com Deus é fácil. Eu só vou chegar, vou orar, certamente Ele vai vir e vai me ajudar. Porque esse é Deus. Deus está cansado desse tipo de comportamento. Que é um comportamento típico dos povos idólatras. Então aí eu jogo uma pergunta, ou texto, imagino, jogo uma pergunta para a gente. De que maneira nós nos relacionamos com Deus? De que maneira nós nos relacionamos com Deus? Como se ele fosse Baal? Baal era um deus ali conhecido como deus da fertilidade, Deus que trazia provisão de colheita, tudo que o povo precisava. Era isso que os seus adoradores criam. E para isso bastava apresentar um sacrifício, bastava cumprir um ritual e Baal se voltava para ajudar eles. A gente sabe que isso é mentira, mas é muitas vezes dessa forma que a gente se aproxima de Deus. Né? O texto diz ali: Eu quero misericórdia, não sacrifícios. A gente chega e imagina aqui que o povo, provavelmente aqui um chamado público para todo mundo jejuar e se voltar a Deus, apresentando sacrifícios e coisas como se Deus fosse, de alguma forma, se agradar de sacrifícios, de coisas que fossem oferecidas a Ele, de maneira que Ele ficaria obrigado a ajudá-los. Deus não é obrigado a nos ajudar quando a gente faz algo para Ele. Não tem moeda de troca com Deus. Quando a gente lê o livro como um todo, a gente percebe isso.
O povo tinha se voltado para idolatria, e isso com a mesma motivação ali dos povos pagãos, a gente pode dizer assim, que é para ter sustento, para receber ali a fertilidade dentro nas suas terras, nas suas produções. Tanto que um dos termos que é utilizado lá do primeiro filho que Oséias tem com Gomer é Jezreel, que é Deus semeia. Tem um embate aqui. É Deus que semeia, é Deus que dá o fruto da terra, é Deus que sustenta o povo, é Deus que prometeu uma terra que mana leite e mel, é Deus que deu maná, ou é Baal quem cuida dos seus? Ou ou é o seu esforço? Ou é o nosso esforço? Dia após dia, na semana, para conquistar o pão diário? Ou é o bezerro de ouro lá que eles ergueram lá atrás e disseram: Vejam, povo, foi esse Deus aí que libertou vocês do Egito. Aos poucos, agora começa meio confuso, talvez, a gente vai vendo que parece até mais do mesmo. O povo de Deus se esquece. Se esquece de quem? De Deus. Mas Deus não se esquece da sua aliança. Deus não se esquece da sua aliança. Então ele vai atrás do seu povo. Então tem uma lição aqui. Eles achavam que Deus funcionaria do jeito que eles querem. Funcionaria como os ciclos da natureza. Igual a chuva que cai, igual o sol que nasce todo dia. É certo que Deus vai funcionar como a natureza funciona. Uma coisa atrás da outra. Mas não é bem assim. Você pode saber se virar bem aí fora na vida. Até pensar assim, eu aprendi aqui com a minha vida aqui a jogar esse jogo de sobrevivência que a gente é colocado lá fora. Sei jogar e aprender os meios aqui para conseguir o que eu preciso. Mas saiba que quando você usar esses mesmos meios para conseguir com Deus, não vai rolar. Acalmar a sua consciência com uma ideia de que, Deus é bom, Deus. Eu tenho que me dedicar mesmo é com esse mundo duro. É difícil. Me traz demandas. Deus, uma palavra que ele diz aqui nesse livro é: sou eu que dou fruto para vocês. Vocês não estão me reconhecendo. Vocês não reconhecem que eu sou o Deus provedor de vocês. No dia a dia, não é o nosso esforço, não é o nosso chefe, não é o prefeito, o governador, o presidente. Não, não são as poupanças que a gente cria. Não é isso que dá o nosso sustento. Por que tantas vezes a gente se esquece de Deus e vive como se fosse isso? O trabalho eu tenho simplesmente para ter meu sustento. Quando eu vou na igreja, eu estou em relação com Deus. Quando eu estou lá fora, eu estou vivendo a vida nas minhas regras, no meu jogo. O que Deus fala é: eu vou fazer acabar tudo isso. Vocês recebem da minha mão e agradecem a Baal, como se fosse ele que te desse, então vai acabar. Acabou isso aí. Até que vocês reconheçam que sou eu. Ou seja, quando a gente enfrenta a vida desse jeito, como se tudo dependesse de nós, o que a gente faz é deixar de enxergar Deus no mundo, reconhecê-lo no dia a dia, reconhecê-lo naquilo que ele faz por nós. Isso nos afasta dele. Mas enfim, a gente chega nesse texto. Para mim é o foco. Misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Sei o que vem à sua mente na hora que você lê isso.
mas eu lembro de Davi naquela oração, confessando o pecado dele com Batseba e falando: Senhor, se agradasse de que sacrifícios eu te dava, mas não é isso. O Senhor se agrada de um coração contrito. O Senhor quer que eu tenha a verdade ali no íntimo, que eu não seja falso. Me apresente diante do Senhor. Se voltar para Deus, achando que por vir domingo após domingo na igreja, por cumprir suas responsabilidades em alguma sociedade da igreja, é aquele cara exemplar, organizado, te garante de alguma forma uma comunhão com Deus, é um engano. Viver buscando comunhão com Deus a partir de esforços assim é correr atrás do vento, como diria lá o livro de Eclesiastes. Deus quer misericórdia. Que misericórdia é essa? Como essa misericórdia se aplicaria ali no povo, né? No capítulo 7, a gente vê: quando eu me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões, por fora rouba a ordem de salteadores. Não dizem no seu coração, presta atenção, e eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Ou seja, praticam maldade atrás de maldade, falsidade, há ladrões, há violência. E isso incentivado e vivido primeiramente a partir da liderança do povo, na pessoa dos reis, dos príncipes, dos sacerdotes, todos eles de mãos dadas com a maldade. E vivendo como se Deus não visse a maldade. Aí diz, né? Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Deus que não é reconhecido no meio do, do que eles viviam, no meio da terra, do povo. Tanto que uma das traduções aqui, alguns comentaristas sugerem no versículo 6, é, que é misericórdia e não sacrifício, e o reconhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Porque se for pensar em conhecimento teológico, né? Aqueles sacerdotes, todo mundo ali até tinha. Tanto que eles se voltam a Deus como se ele, conhecendo a misericórdia dele de alguma forma. Não era falta assim desse tipo de conhecimento, mas faltava um reconhecimento de Deus. Faltava um reconhecimento de dizer: Deus está aqui. Eles faziam o mal e achavam que Deus não via. Esqueciam de Deus. Era um povo soberbo, pesado, pesado, né? Essa é a sensação que dá quando ouve isso, quando vocês ouvem isso, ou quando leem. Mas enquanto eu lia o livro, eu pensei: nossa, que pesado, 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 pesado. Que difícil. Mas veja que Deus olha para todo esse peso, para toda essa desgraça que vem do pecado e não desiste. Deus não desiste. Igual muitas vezes a gente desiste. Então, de um lado, você tem esse amor humano, amor do povo, que é como um orvalho. Ou seja, tá ali de manhã, mas quando você vê, o sol brilhou e sumiu. Acordou, fez a oração ali: Deus me abençoa. Nesse dia me guia para que eu só fale aquilo que te agrada. Lá, lá, lá. Levantou, seu desgraçado, já tá vivendo uma vida totalmente contrária que, do que disse. Quantas vezes isso reflete a nossa própria realidade, de um amor passageiro. Mas por outro lado, parece que Oséias quer trazer isso, Deus quer trazer isso. Durante todo o livro, o amor de Deus que permanece pelo seu povo é uma constante. Então, Deus que não desiste.
O presbítero Mateus, na liturgia, ele leu ali o Salmo 25, que a oração é: lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. De novo, essa questão aí da lembrança e da misericórdia. Porque esse termo aqui também, que é usado lá no hebraico para misericórdia, ele significa, tem um significado bem, não é óbvio quando a gente lê aqui. É uma ideia de uma misericórdia fiel, uma misericórdia que se dá numa aliança. Alguém que, por isso que quando há essas orações na Bíblia, né? Do tipo, lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia. Lembra-te de mim. É nesse contexto, ó, lembra, o Senhor me prometeu misericórdia e olha para mim. Não é como se Deus esquecesse que a gente existe, ou coisa assim. Mas para que ele se olhe. Deus quer que o seu povo olhe para ele. Tenha esse amor fiel, não contra um amor passageiro. Ao mesmo tempo que esse amor, essa misericórdia, tá englobado no sentido dessa palavra também um amor que a gente manifesta aos outros, a misericórdia. Misericórdia, não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Então a gente viu, primeiro, que o povo estava num contexto de pecado, distanciamento de Deus. Como sempre, Deus amoroso que Ele é, Ele vai atrás do seu povo. Manda o profeta Oséias trazer toda essa mensagem difícil. As respostas que o povo dá não são das melhores. Mesmo que, às vezes, seus lábios dissessem: vinde, voltemos ao Senhor. Não havia ali uma sinceridade, uma constância. Isso, em parte, acredito eu, que a gente tem sede por controle, né? É muito melhor você lidar com algo que você sabe que você faz para ter de volta, né? Você está no sistema e você sabe que se você der tanto, você tem tanto de volta. Se você apertar o botão tal no computador, vai aparecer uma tela. Se você clicar no xizinho, fecha. A gente gosta de ter controle. Mas Deus não é assim. Deus é alguém que a gente assusta. Como ele mesmo vai dizer, ele ia ser como um leão para eles. Um leão você não doma, né? Pelo menos eu não consigo. Ou quem deve conseguir, na verdade. Mas essa imagem de algo indomável, como as ondas do mar. Ao mesmo tempo maravilhoso, você olha para aquilo e vê, nossa, isso é terrível. Estou diante do maior perigo aqui. Essas ondas bravas, profundidade do mar. Posso a qualquer momento morrer se eu for jogado aí. Mas ao mesmo tempo você olha e se espanta. Que maravilha. Deus, a gente olha e pensa, nossa, Deus é fogo consumidor. Deus não é controlado pelo que eu faço. Mas ao mesmo tempo ele é maravilhoso aos nossos olhos. Talvez seja isso que faz a gente se afastar de Deus, esse medo. Não consigo lidar com ele, não consigo controlar. Vou tentar aqui do meu jeito. Mas no fim, ao fazer isso, a gente esquece que Deus está vendo. E nunca a gente vai estar num ambiente fechado em que a gente tem controle. Igual Deus fala, né? Sou eu que estou dando fruto para vocês enquanto vocês estão adorando o Baal. E eu posso, a qualquer momento, simplesmente fazer parar. Não tem escapatória de Deus. Beleza. Mas Jesus citou esse texto em um contexto que chama a nossa atenção, né? Mateus capítulo 9. Agora eu vou ler o texto todo. Mateus 9, a partir do 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me.
Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. A cena é clara. Jesus parte, encontra com Mateus e o chama. Agora o foco não vai ser esse, mas aí ele chama e aparentemente ele faz uma festa de despedida. Porque quando Jesus fala segue-me, é como se fosse assim: deixa isso aí, larga o que você está segurando e agarra em mim agora. Então ele junta todo o pessoal que era amigo dele e fala: tô caindo fora. Mas ali junto à mesa tinha muitos deles e Jesus sentou ali, junto com eles e seus discípulos. Comeu junto com essas pessoas. Os fariseus, quem são os fariseus aí? Ou os escribas dos fariseus, como outro evangelho diz. São pessoas de um grupo aí dos judeus, né? Que eram muito dados à lei e os profetas. Jesus, quando ele fala, aprendam o que significa, e fala, misericórdia quero e não holocaustos, ele não está falando nada de novo para eles. Eles conhecem a lei, os profetas, conhecem tudo. E algo que a gente não pode deixar de perceber aqui é que existe uma expectativa naquela época. Expectativa de que o Messias vem. O Messias é prometido pelos profetas. Vai vir, vai vir. A gente aqui, igual o povo lá estava com a Síria também, foi dominado, embora numa situação um pouquinho melhor talvez, aqui eles estavam debaixo do domínio de Roma. E havia uma grande insatisfação. Né? A gente conhece essa briguinha às vezes que rolava entre judeu e gentil. Então imagina para o judeu estar debaixo do domínio dos gentios o tempo todo. Mateus, visto como um traidor, porque ele cobrava impostos para o Império de Roma, dos próprios irmãos seus de povo, né? Cada grupo aí tinha uma expectativa do que eles tinham que fazer para o Messias aparecer. Com os fariseus não é diferente. Historicamente, a gente vê que eles pensavam assim: a gente tem que ter muita piedade, ensinar bastante todo o povo, né? Então, esse é o papel dos escribas. Tanto que Jesus vai falar que eles impõem um jugo muito forte sobre o povo, mas eles mesmos não cumpriam. Então, de certa forma, estava ali tentando trazer piedade para o povo, obediência à lei, para que então o Messias aparecesse e trouxesse a libertação. Essa era a ideia deles, da promessa do Messias sendo cumprida. Promessa essa que está lá em Oséias. Então é como se tivesse um choque de uma expectativa e dois movimentos diferentes tentando cumprir isso. De um lado, Jesus sendo o próprio Messias, cumprindo o que é esperado, e do lado, os fariseus ali nesse esforço diário de vida, tentando trazer o povo para perto, para poder, enfim, vir a libertação. Como Jesus vai dizer, não era isso que tinha que ser feito. Tanto que no momento que eles olham com desprezo, com julgamento para aqueles outros pecadores, eles deixam de se perceber como doentes também. Jesus vai dizer que ele vem para os doentes. E aqueles ali estavam cegos para a sua própria doença. Então, de um lado, esse movimento, e Jesus diz: não é isso. Não aprendeu o que significa lá, quando o Oséias pregou, quando ele profetizou, ele falou que viria essa restauração. Não é sacrifícios.
Não é você se separar dos pecadores, como vocês pensam. Não estar junto desses publicanos pecadores, como se vocês fossem os justos. O chamado de Deus é o arrependimento. No momento que você se coloca sem pecado, como diz o apóstolo João, você faz de Deus um mentiroso e a verdade não está em você. Então não adianta também ficar tentando, batendo a tecla ali, tentando se achar um bom um obediente da palavra de Deus, sem pecado, tentar se manter por aí. Misericórdia quero. Jesus demonstrou essa misericórdia ao ir atrás daqueles que precisavam e reconheciam que eram doentes, que eram pecadores. Como diz o fim do livro de Oséias. A gente já vai chegando ao fim também. Vamos ler o capítulo 14 de Oséias. Vamos ler juntos, tá? Capítulo todo, versículo 1 ao 9. Oséias 14. Diz assim: Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Há um caminho de volta a Deus. E esse caminho foi anunciado ali pelo João Batista, quando ele pregou o batismo de arrependimento, por Jesus, quando disse: arrependei-vos, o reino é chegado. E esse arrependimento não é expresso ali por sacrifícios, coisas vazias. Não que haja o mal no sacrifício, mas como aqui diz, Deus dizendo: ó, usem essas palavras de arrependimento e se convertam ao Senhor, dizendo: perdoa, peça perdão pela sua iniquidade. Aceita a gente que é bom, em vez de novilhos, aquilo que sai dos nossos lábios como um sacrifício de louvor. Eles reconhecem, né, devem reconhecer que a Síria não é a salvação deles. Não é aliança política, como talvez os sacerdotes lá na época de Jesus faziam, né? Eles se juntavam com os líderes e, tá bom, a gente está entre os poderosos aqui e o povo de Deus vai bem. Não.
não é política. Não diga lá para esses ídolos que vocês fazem, Baal, que é ele que é seu Deus. Baal, tá? Só uma curiosidade, significa senhor ou marido até. Olha que interessante, né? Contexto: marido traído por uma mulher, o seu povo. Deus é o marido, o povo de Deus é a mulher que trai. E Baal, chamado aí de marido ou senhor. Então abandona esse daí e volta para o seu real marido, povo. E Deus promete sim curar, deixar a sua ira. O versículo 8 é muito bonito aí. E a NVT, a outra tradução, coloca assim: Ó Israel, fique longe dos ídolos. Sou eu que respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como a árvore sempre verde, todos os seus frutos vêm de mim. Reconheça que tudo vem dele. É ele que ouve as nossas orações. Ele quem cuida de nós. São coisas tão básicas, né? A gente às vezes pensa, eu sei disso. Tá ali no fundo da cachola. Mas como é difícil às vezes pôr isso em prática. Nós somos chamados a reconhecer ao Senhor, a buscar uma misericórdia fiel, um amor fiel junto com o Senhor. E isso, inevitavelmente, deve se manifestar nas nossas relações entre irmãos. E como a gente vê ali Jesus cumprindo a missão que o Pai lhe deu, entre os de fora. Um olhar de misericórdia para com aqueles que pecam, uma vez que nós somos iguais. Não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos iguais, piores. A palavra que eu queria trazer, que o Senhor falou no meu coração, é essa. Deus quer misericórdia, não sacrifícios. Não que a gente gaste a nossa energia com coisas vãs, mas um relacionamento fiel de amor com Ele e de arrependimento sincero. Arrependimento sincero. Nós somos chamados a refletir isso, pensar na nossa vida, e eu chamo os irmãos a fazerem isso junto comigo. De forma que eu tenho me relacionado com Deus na base de troca. Será que eu estou me enganando? Enganando a mim mesmo? Eu estou perto de Deus? Não seria nenhuma novidade, tanta gente já fez isso. Quando a gente lê a Bíblia, tanta gente já fez isso. Nós possamos nos voltar com sinceridade ao Senhor, porque o Messias veio, a promessa foi cumprida. O povo de Deus foi reestabelecido, a sua igreja. E nós somos a noiva fiel e, igual prometido, vai estar sem mácula nenhuma diante do Cordeiro. Então, a misericórdia de Deus se revelou de uma maneira muito mais clara para a gente na pessoa de Cristo. Ele recebe a todo pecador que se volta com sinceridade a Ele. Seja nós de casa, seja aqueles de fora. Aquele que ainda não reconheceu Ele. Vamos orar por uns instantes. Convido vocês a orarem aí em silêncio, pensando em tudo isso.